Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Juliana Prata, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, perdão, errei aqui a troca da tela. Vou colocar aqui na tela em destaque a capa do livro dela para que vocês acompanhem junto conosco, que é Rotas das Juventudes no Brasil, Desigualdades, Escola e Trabalho na Transição para a Vida Adulta. Primeiramente, Juliana, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Muito obrigada, Cida. Tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui. Que bacana. Então, para a gente começar então nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse quem é a Juliana, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Certo, eu sou Juliana Prata, sou professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, tenho doutorado em Educação pela Unirio e venho, ao longo da minha trajetória, pesquisando as diferentes juventudes que se apresentam no nosso país. Como eu estudo especificamente juventudes no Brasil, não tem como estudar esse tema, sem estudar desigualdade social, porque são diferentes experiências do ser jovem. Então, ao longo da minha carreira, desde a graduação, eu venho desenvolvendo esse grande projeto que é estudar as juventudes. Então, eu digo que eu estudo as juventudes desde quando eu era jovem, então é bastante tempo. Eu venho da abordagem da sociologia da educação, numa perspectiva interseccional. Porque eu estudo há muitos anos os clássicos da sociologia da educação, Bourdieu, e aí chega num determinado momento que esses clássicos não conseguem mais ler a nossa realidade brasileira, marcada pelas desigualdades sociais. Então, eu vou para o referencial interseccional para olhar quais são as variações de raça, de classe, de gênero, na leitura dessas juventudes. E esse livro, ele nasce da minha pesquisa de doutorado, ao longo dos 4 anos, estudando juventude numa pesquisa ibero-americana, com 9 países, e depois focando nessa perspectiva interseccional nos dados do Brasil, nessa grande pesquisa que se chama Juventudes Ibero-Americanas, financiada pelo Instituto Santa Maria, com sede em Madrid, então abordando Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Espanha, México, Peru. Já falei Brasil, né? E Brasil. Que bacana. Juliana, antes da gente falar mais então sobre a tua obra, eu antes gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre o teu livro. Foi nas redes sociais, Cida. Eu vi passando uma postagem sobre um concurso de teses e dissertações. E aí eu pensei, poxa, minha tese ficou tão legal, mas ela é tão grande, pouca gente, não sei, eu acho que poderia fazer essa informação circular mais. E aí eu me inscrevi no concurso de teses da Diálogo Freiriano, não ganhei, mas foi uma porta que se abriu para pensar a publicação do livro. Que bacana, e esse é um dos nossos pilares, né, que publicar abre portas. Então, a Juliana já encontrou uma forma de abrir as portas para ela e hoje nós fazemos o lançamento do livro dela, Rotas das Juventudes no Brasil, Desigualdades, Escola e Trabalho na Transição para a Vida Adulta. E aproveito para deixar um recado para você que se de arrancada você se interessou pela obra da Juliana, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Rotas das Juventudes no Brasil, Desigualdades, Escola e Trabalho na Transição para a Vida Adulta. Agora sim, vamos falar de fato, então, sobre essa obra. Juliana, conta pra gente um pouco do que te motivou a escrever sobre o assunto, da tua jornada de escrita, e também eu peço que tu deixe um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Tá bom, Cida. Bem, essa pesquisa, ela não nasce no meu doutorado, ela nasce bem antes, então eu tenho uma trajetória acadêmica, como eu disse anteriormente, na sociologia da educação, então desde a minha formação de graduação, eu venho me debruçando, ou direto ou indiretamente sobre esse tema, e aí no mestrado também, e no doutorado, eu tive um convite para participar da parte Brasil dessa pesquisa Juventudes Ibero-Americanas, para
trabalhar no Relatório Brasil, Juventudes no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar nessa pesquisa, eu falei, gente, essa pesquisa é muito legal, eu poderia escrever várias outras coisas sobre ela. Então, eu trabalhei no relatório e vi ali um objeto de pesquisa interessante para pensar as minhas questões, as perguntas que eu estava construindo a partir de uma vida acadêmica atravessada pelas desigualdades sociais, porque eu sou a primeira da minha família que fiz faculdade, eu trabalhava em 3 empregos fazendo mestrado, não façam isso, não recomendo. Também sou mãe atípica, então são vários atravessamentos na vida que a vida acadêmica foi acontecendo como dava. Mas quando eu vi esse objeto, essa pesquisa, eu falei, nossa, aqui tem tanta coisa, será que eu consigo ajustar minha rotina numa pesquisa tão robusta? E aí eu fui construindo a partir do que era possível, a partir do critério ocupação. Então eu observei nos diferentes países, nos países da amostra, os 9 países ibero-americanos, com que os jovens declaravam sua ocupação. Tinha os jovens que só estudavam, os jovens que só trabalhavam, os jovens que combinavam estudos e trabalho, os jovens que se relacionavam apenas com tarefas domésticas, serem do lar ou trabalhando nos cuidados de algum parente, e os jovens que não estudavam e não trabalhavam. E o Brasil tem o maior índice dentre esses ibero-americanos dos jovens que declaram não ter ancoragem institucional, nem estudar e nem trabalhar. Eu olhei para isso e falei, gente, mas será que é assim com toda a juventude? Então, eu fracionei a juventude em 4 grupos. Os jovens, pelos critérios do IBGE, são considerados dos 15 aos 29 anos. Então, eu fatiei. Trabalhei com coortes de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 24 e de 25 a 29 para observar se a variável idade era importante na hora da gente pensar as juventudes, e vi que sim. E pensei, se só idade já é um critério, por que não observar outros critérios fundamentais para entender a sociologia da educação no Brasil, como raça, como classe, como gênero? Porque geralmente a gente olha só para a classe social, mas existem outros atravessamentos aí. E foi assim que a pesquisa foi constituída. Quando eu olhei na Diálogo Freiriano uma possibilidade de publicação, pensei, uma tese se produz para uma banca e um livro se produz para leitores. Então, eu preciso trabalhar a minha comunicação para que a minha tese vire um livro. E assim eu fui, por exemplo, a minha tese tem 4 capítulos, o meu livro tem 8 capítulos. Então, eu fatiei o livro para que ele ficasse mais compreensível, para que ele pudesse circular. O objetivo é que essa pesquisa possa circular. Então, eu fiz um projeto de comunicação do meu livro. Como eu fracionaria, por exemplo, em diferentes partes. A minha tese não está dividida em partes, mas o meu livro ele está separado em rotas em informação, rotas em intenção e rotas interseccionais. Então, eu trabalhei com a metáfora do caminho, da rota. O título da minha tese não tem nada a ver com rotas, mas eu entendi no final da tese que eu falava sobre caminhos, sobre ser jovem. Então, rotas era uma metáfora bacana. Então, eu trabalhei, por exemplo, no fechamento de cada capítulo com coordenadas finais. Na entrada de cada capítulo, com rota do capítulo, com uma ideia de mapa para o leitor. Então, todo o desenvolvimento de comunicação que eu fiz foi para transformar a minha tese num livro, foi essa questão do leitor. Como o leitor vai receber isso para que circule mais? Como eu transformo escrita acadêmica em comunicação científica? E foi esse movimento que eu tentei transformar para apresentar para mais leitores uma ferramenta analítica que eu desenvolvi, que é a juventude como posição interseccional, que é o cruzamento, trabalhar com grandes bancos de dados, né? Quando eu trabalho com 9 países, eu trabalho com 13.500 dados, e quando são os dados do Brasil, são 1.740, então é um volume de dados muito grande, e olhando para esses dados, eu comecei a cruzar os dados, porque é muito comum nas pesquisas você analisar dados sobre mulheres pretas, ou sobre homens brancos, ou sobre mulheres brancas. O que eu fiz foi interseccionar. Então, eu cruzei as variáveis de raça, de classe social, de gênero e também das frações de idade para construir sujeitos sociológicos que pudessem fazer com que a gente compreendesse melhor a realidade. E para que isso? Né? A ideia é formulação de políticas públicas. A gente produz conhecimento para a sociedade.
Então, quando eu analiso frações juvenis, eu consigo entender que, por exemplo, o Pé de Meia, que é um programa de organização e repasse de renda, ele pode funcionar para um grupo e não para outro. Então, é uma tentativa de construção científica de perfis juvenis, perfis populacionais, para serem alvos de políticas públicas. Então, nessa organização que foi desenvolvida a minha tese, que culminou agora no livro Rotas das Juventudes no Brasil, no qual eu apelido carinhosamente de Rotas. Eu sempre falo, o Rotas, porque trabalhar com a metáfora das rotas, do caminho, da trajetória, das coordenadas, fez muito sentido para mim na ideia de circulação de conhecimento, de que mais pessoas alcancem essa obra através da editora Diálogo Freiriano. Que bacana! Fica o convite, então, à leitura da obra da Juliana, que é Rotas das Juventudes no Brasil, Desigualdades, Escolas e Trabalho na Transição para a Vida Adulta. E aproveitando que estamos com ele novamente em destaque, eu gostaria agora que tu falasse para nós um pouco sobre essa capa, como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Sim, foi excelente. A Lidiane me atendeu com um briefing muito objetivo, no qual eu tive que sentar e pensar qual é a estratégia de comunicação, porque eu nunca tinha pensado, eu já tinha publicado outros livros antes, não frutos de pesquisas científicas como uma tese, mas eu nunca tinha pensado o quanto a capa precisava ter um nível de comunicação profunda com todo o resto do livro. Eu entendi a capa como uma função de atração. Entendi com a Lidiane a função comunicação. A capa também conta uma história. Então, um briefing muito bem feito, onde eu fui capaz de construir ali uma linha de raciocínio, mandar para ela algumas referências, e a partir disso ela me apresentou opções e a gente chegou a esse produto, que eu fiquei muito satisfeita. A ideia das setas era exatamente o que eu queria. As setas coloridas mostram essa fração e essa diversidade da juventude. A ideia de rota, então eu gostei muito. Com relação ao miolo, eu trabalhei com a Madalena, ela foi super atenciosa também. Eu tive um pequeno atraso de prefácio, porque uma outra pessoa ia fazer o prefácio, e aí atrasou um pouco. A Madalena organizou o prazo para mim, mandou para a minha aprovação, então tudo teve um cuidado muito grande. Eu fiquei bastante satisfeita, Cida. Que bacana, que bom saber que a tua experiência junto à editora foi uma experiência muito boa, que tu se sentiu acolhida, que tu se sentiu atendida. Tanto as meninas do design quanto a da diagramação também conseguiram captar a essência da tua obra e trazer à tona, colocar ela de forma física, vamos assim dizer. E hoje temos aí esse livro, Rotas das Juventudes no Brasil, Desigualdades, Escola e Trabalho na Transição para a Vida Adulta. E lembra você que, se você se interessou pela obra da Juliana, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Seguindo agora para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer o lançamento de um livro, seja ele autoral, seja ele fruto do TCC, do mestrado ou do doutorado, porém, por algum motivo ainda não fizeram. O conhecimento é para circular. E o conhecimento que se produz na universidade, especificamente, que é onde eu trabalho, onde eu produzo mais, ele muitas vezes fica dentro dos muros da universidade. Então, fazer esse movimento para além dos rumos e além dos muros é potencializar o conhecimento, é colocar no mundo uma possibilidade de circulação mais ampliada, porque quando uma pessoa vê uma tese, o volume de uma tese, o tamanho de uma tese assusta, mas um livro, ele tem uma proposta de engajamento diferenciada. Então, eu recomendo para todas as pessoas que têm um desejo, que gostaram de fazer a sua produção e pensaram, puxa, mas vai ficar na biblioteca? Será que outras pessoas não poderiam ter acesso a esse conhecimento? Então, a ideia de circulação, a ideia de, para além dos muros da universidade, existe uma sociedade que precisa ter acesso ao conhecimento que você produziu. Então, recomendo muito que as pessoas façam esse investimento de energia, esse investimento de atenção, porque vale a pena, vale bastante a pena.
Fica o recado da Juliana para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Não tenha medo, coloca o teu conhecimento para circular, porque é como eu gosto sempre de pontuar nesse momento, que muitas vezes tem alguém que está só esperando que você publique, ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. E, novamente, reforça um dos nossos pilares aqui, que publicar abre portas. Então, muitas vezes você fica ali esperando o momento certo. Ai, não estou pronto, não é o momento, não é o momento, não é o momento, e o momento nunca chega. Então, publique. Coloca o teu conhecimento para circular. Faça como a Juliana, que hoje está fazendo o lançamento do livro dela. Juliana, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e deixo um convite também para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!